A FUCAP Business School é a escola de negócios mais completa do Brasil, com ensino continuado que vai da graduação até o doutorado. Com sede em Vitória, a FUCAP é uma das top 5 instituições de ensino do país segundo o MEC e, com certeza, pode ajudar a alavancar sua carreira. Para saber mais, acesse www.fucap.br. Olá pessoal, estamos aqui para mais um IBF Cash. Eu sou o Luiz, executivo da Apex Partners e também membro do CQC de Finanças aqui no IBF. E hoje eu estou com uma proposta um pouco diferente, que é trazer um bate-papo com o CEO, talvez o primeiro que a gente vem fazendo nesse formato. E a ideia é, além de trazer um pouco das práticas do dia a dia, é falar de um case importante, que é o impacto dos veículos elétricos aqui na economia capixaba. E para isso, eu trouxe o Marcelo Tinte, que hoje é CEO da divisão de comércio do Grupo Águia Branca. Então, Marcelo, eu queria que você, nesse primeiro momento, se apresentasse, falasse um pouco de quem é o Marcelo. Luiz, obrigado pelo convite ao IBF, né, aos seus turma que está ouvindo aqui, né, sua audiência, né, extremamente qualificada, com certeza, pela qualidade do trabalho que vocês estão produzindo aqui. Tenho certeza que o material tem sido muito bom. Tá? E assim, para mim é um prazer, um orgulho estar aqui. Né? Assim, nós já temos uma relação de amizade há algum tempo. Então, poder estar aqui contigo, para mim, eu fico assim, muito feliz de poder estar podendo contar um pouquinho da nossa história, nossa experiência e poder compartilhar isso com as pessoas, né? Mas, como você falou, meu nome é Marcelo Tinte, né? Sou casado, tenho 3 filhos, já tenho 2 netos, né? Trabalho no Grupo Águia Branca já esse ano fazem 30 anos, né? Assim, e apaixonado pelas coisas que faço, né? Eu não sei se eu me apaixono pelo que eu faço, né? Ou se eu faço o que eu amo, mas a relação do meu dia a dia tem sempre muito intensa, né? Eu acho que é assim que funciona. Então, gosto muito do meu trabalho, gosto muito de fazer esporte, estou sempre fazendo uma coisa ou outra, né? E assim, para mim, trabalho, vida pessoal, lazer, tem que estar tudo muito em harmonia, né? Então, assim, para mim, falar um pouquinho de mim é isso, né? Ser uma pessoa que procura estar trazendo as coisas sempre com muita harmonia, sabe? E fazendo a coisa de forma verdadeira, inteiro naquilo tudo que faço. Legal, Marcelo. E, Marcelo, hoje você é CEO de uma das divisões de uma das maiores empresas do Brasil, né? Como que você faz, que é o Grupo Águia Branca, capixaba, né? Como que você faz para conciliar e gerenciar tantas marcas distintas? Fala um pouquinho disso pra gente. É bastante interessante, né, isso, porque nós somos daqui, né, do Espírito Santo, e fomos crescendo de uma forma, por algum tempo, orgânica, e depois a gente começa a ter um crescimento mais exponencial mesmo, porque a gente consegue pegar uma atração e consegue desenhar um modelo de gestão muito interessante, que isso nos possibilita a dar saltos um pouco mais fortes. Mas hoje, basicamente, a gente opera com 7 marcas, né? Mercedes-Benz Caminhões. Dentro de cada marca dessa tem algumas submarcas, né? Porque você tem Caminhões, que é uma linha, ônibus, Sprinter são outras. Uhum. Também na Mercedes a gente tem Automóveis, que é uma outra diretoria, praticamente uma outra empresa à parte. A Toyota, que tem Lexus junto. A Jeep com Ram, e tem Chrysler também junto, né? A BYD, a New Holland e a Michelin, né? Que são as marcas que a gente lida, né? Então, assim, é realmente um exercício de flexibilidade, de adaptabilidade, porque cada marca dessa tem o seu nicho, tem sua pegada, tem o seu público, tem as suas políticas internas, porque uma hora você está falando com o alemão, daqui a pouco você está falando com o americano, é francês, é chinês, é japonês. Então, você entender um pouco da cultura de cada povo desse, como é que funciona, né? O mindset de cada grupo desse, ajuda bastante para você conseguir traduzir o que essas montadoras têm de objetivo de longo prazo, de curto prazo, com o varejo, né? Entre isso, temos nós aqui, né? Nosso time de pessoas que trabalham conosco, hoje são mais de 3.600 pessoas que estão ligadas dentro da área que eu sou responsável, sabe? Fazendo essa tradução de
como que eu vou atender bem o mercado, gerar valor para o mercado, respeitando, né, os valores de cada marca dessa, porque cada uma tem uma pegada, uma é mais aventura, o outro é mais uma marca mais conservadora. Você está trazendo um ponto interessante que, geralmente, quando a gente entra nessa conversa, a gente tende a ir para uma ótica mais do consumo, de gerenciar públicos diferentes, mas você também tem a ótica de gerenciar as marcas. Exato. Cada uma com uma cultura de entrega diferente, logística, modelos. Exato. Então tem esse outro lado da moeda também, né? Verdade. E assim, você tem a cultura do povo e você tem um valor da marca. Então você pega uma marca Jeep, por exemplo, é uma marca de espírito aventureiro, né? Inovador. Você pega uma marca um pouco mais puxada para a Toyota, é um pouco mais conservador, onde que as pessoas privilegiam muito segurança, confiança, valor de revenda, baixo custo de manutenção, ou marcas como a Mercedes-Benz Automóvel, que é prestígio, status, além de todas as características que o produto tem. E isso vai para a máquina agrícola, para pneu, para caminhão, para todas as outras marcas que a gente tem. Então, o nosso papel de traduzir esses objetivos de cada montadora dessa com o perfil do público e saber, de fato, fazer essa entrega de valor, isso tem nos gerado muita relevância nessa relação. E, com isso, o Grupo Águia Branca tem conseguido ser um player bem atrativo para as montadoras. Todas as montadoras que a gente entrega grandes valores. As nossas revendas são revendas que ganham prêmios. Acabamos de ganhar, pela 5ª vez, como a melhor revenda do Brasil em caminhões. Toyota também tem inúmeros prêmios, né? Então, você pega no universo de 200 revendas de caminhão, a melhor somos nós. De Toyota, somos nós. E assim, são diversos prêmios que a gente tem. E não é um único prêmio. Né? Você tem a melhor, você tem a melhor inovação, de atendimento a cliente, de novos produtos. Então, é um conjunto de prêmios que eu não vou falar, não, que eu vou ficar até meio encabulado. Mas, assim, fazer essa tradução, desejos de cliente e objetivos de montador, e a gente nesse meio aqui sabendo lidar com isso, tem sido um fator de sucesso para a gente. Legal. E até entrando nessa linha das múltiplas marcas, eu acredito, e aí me corrija se eu estiver errado, que talvez um dos principais trabalhos do CEO seja criar uma equipe capaz de conduzir todo esse processo. Isso para você realmente é o mais importante para a garantia da entrega? Ou não? Como que você monta a sua equipe? Como que você faz essa gestão? Muito interessante isso, porque qual que é o nosso maior desafio, né, que está à frente? Porque o papel de um líder que está muito em cima na estrutura hierárquica da companhia é olhar muito para frente. Então, poder vislumbrar um pouco mais à frente, 10 anos, 5 anos, o que for, e para onde que você vai levar o seu time. E aí o nosso papel de engajar o time em cima de objetivos mais de longo prazo é um dos papéis assim, que eu falo que é fundamental nessa relação. Né? Porque não adianta você só falar para a pessoa fazer o que ela tem que fazer. Ela tem que entender o que ela tem que fazer. Porque o como ela tem que criar. Né? A estratégia de cada um tem que vir de cada um. Ela tem que estar muito claro para ela o para que ela faz aquilo, onde que ela quer chegar. Então, o nosso papel, que está na liderança ali, é muito mais de construir essa visão de futuro comum na empresa, criar um engajamento de uma proposta de valor. Eu falo muito lá que é sonhar os mesmos sonhos. Né? A gente quer estar em determinada posição, em determinado tempo. Isso tem que permear na organização a ponto das pessoas se apaixonarem por aquilo. E passar a fazer aquela determinada ação ou determinada tarefa com esse espírito próprio de cada um. Né? E não com aquele negócio, então, você tem que fazer, atender o cliente, você tem que cumprimentar, apertar a mão, oferecer a cadeira para sentar. Tem gente que gosta de ser atendido em pé, tem gente que quer ser atendido por telefone, tem gente que quer conversar mais, tem gente que quer conversar menos. Então, isso você não consegue padronizar. Né? Então, isso a pessoa tem que sentir, a pessoa tem que estar apaixonada naqueles objetivos da empresa. Isso você faz com o engajamento do time. Então, concordo com você, como que você fala assim, o que a gente faz mais de longo prazo? É isso, é engajar o time para tentar assegurar um resultado, porque nada garante que a gente vai chegar lá.
No meio disso, a gente tem a interferência do mercado, né? Você tem questões econômicas, agora com guerra, ou sem guerra, ou climáticas, ou comportamento do consumidor que muda muito, né? De repente ele não quer mais usar um determinado tipo de celular, não quer mais ver um filme do jeito que ele via antes, agora ele quer ver uma série, não quer ver mais filme. Antigamente alugava, hoje em dia não aluga, é stream. Entendi. E nem isso eu quero agora fazer uma série, não quero mais um filme. Então, é o costume, né? O comportamento. Né? Mas eu penso que essa questão da visão e do engajamento é algo que você vai ter retorno no médio, longo prazo. No curto prazo, tem algo que você utilizaria para destravar um resultado imediato para a companhia? Dá para pensar assim? Dá. É meio louco, né? Mas assim, a gente fala do longo prazo trabalhando no curto. Né? Então, hoje, as metas estão ali todo mês. Eu falo com o time lá, gente, no final do mês não adianta chegar na boca do caixa e falar para o caixa lá, né? A gente nem usa mais isso hoje em dia, mas... Calma aí que eu estou pensando no longo prazo. Mas né, eu não posso chegar na boca do caixa e falar o seguinte, ó, tem um time aqui que eu estou treinando, daqui a 2 anos ele vai estar pronto, a gente vai dar um resultado incrível. Eu tenho que pagar minha conta hoje. Né? O que vai me levar à frente são os meus resultados que eu gero hoje. Né? E a gente sempre fala muito disso lá. Né? A gente é uma empresa que quer gerar resultado, a gente precisa do resultado sim, mas através dos nossos valores. Né? Então, os valores que o grupo é um grupo que há 78 anos está no mercado, são valores muito fortes, muito respeito, né? Com os clientes, com todas as partes relacionadas. Então, é o resultado do dia a dia que vai nos levar a um caminho de futuro. Mas sem atender o cliente hoje, vender a quantidade de veículos ou de peça ou de serviços que eu tenho que vender, atender meu cliente, estar com atenção na satisfação do cliente, que são coisas que a gente não abre mão. A gente olha o nível de satisfação de cliente todo dia. Toda semana eu tenho reunião para saber nível de satisfação de cliente, market share, expectativa de faturamento. Então isso é uma rotina para a gente. Né? Ver como é que está a satisfação do cliente, como é que eu estou em relação ao mercado, como é que está a minha perspectiva de resultado de curto prazo para me levar para o longo prazo. Legal. Quando você fala satisfação do cliente, vocês medem pelo NPS? Tem alguma outra metodologia? Hoje em dia, a ferramenta que as montadoras usam, de forma geral, todas elas é o NPS. Já foi ISC, já vi outros canais, mas hoje a melhor forma que a gente tem medido é o NPS. Olhamos isso até como 2 meios, né? Tanto para a satisfação do nosso cliente e também para avaliar a satisfação da nossa equipe. Porque a gente entende que você, com uma equipe insatisfeita, você não vai conseguir dar um bom atendimento. Sim. Então, quando eu estou com uma equipe satisfeita, naturalmente o meu cliente vai estar melhor atendido. Então, o NPS que a gente mede do cliente, a gente usa ele como 2 medidas, para lá e para cá. Legal. E, na sua visão, tem alguma questão que a gente falou muito aqui de gestão de pessoas, olhar atento ao cliente, e querendo ou não, são pontos que já são mais visados mesmo nas companhias. Tem alguma coisa na sua visão que é um detalhe que você tem que, volta e meia, dar uma atenção especial, que fica ali fora do radar, mas destrava um valor significativo para a empresa no fim do dia? No final, né, Luiz, é sempre... A gente fala de pessoas, assim, de empresas, clientes, né? Mas é sempre pessoas para pessoas com pessoas. Então, a maior parte da gestão é lidando com emoções das pessoas. Tá? Então, você tem a percepção de saber, essa pessoa aqui eu tenho que tratar mais assim, mais assado, aquela eu tenho que falar mais rápido, mais devagar, tem que ser mais calmo, né? Ou um pouco mais incisiva nas minhas colocações, isso faz toda a diferença. Então, essa sensibilidade, essa percepção que a gente tem que ter das pessoas é fundamental nessa relação. Mais ou menos como eu te falei aqui no começo, a gente tem que ter atenção na cultura de cada marca dessa. Cada marca representa a cultura de um povo. Você pega o japonês, como eu te falei da Toyota, que são uma marca de valores de confiança, né? Um produto que você pode usar que não vai estragar e tal, né? Nível de despesa. Quando você olha
aquelas pessoas são pessoas que têm essa característica. E assim mais ou menos as outras marcas também. Da mesma forma, somos nós. Nós temos descendências de diversos povos. Então, aqui no Espírito Santo, a gente tem muita influência de italianos aqui. Vai ter um pouquinho de alemão, influências de outras regiões do mundo afora e de outros estados. E aí você tem que saber como lida com cada personalidade dessa. Então, essa habilidade de você saber mexer com cada um faz muita diferença, ajuda muito a engajar a pessoa, a te ajudar a conquistar os seus sonhos, né? Sonhar junto os mesmos sonhos. Bacana, Marcelo. Eu achei legal que você já iniciou um ponto que eu queria falar há um tempinho atrás, que foi da sua rotina, né? Do processo de gestão. Eu acredito que o processo de gestão exige muitas rotinas, né? Você poderia me falar um pouco das suas? Antes até da gente começar, a gente estava conversando, você citou a divisão dos novos negócios, os negócios tradicionais. Então, assim, como que você faz essa estruturação na prática e como são suas rotinas no dia a dia? Equilibrar esse monte de demandas, né? Porque além assim, de diversos montadoras, acionista, cliente, eu também tenho que dar atenção a algumas associações. Eu sou vice-presidente de mais 2 associações de marcas dessas, que também tem outras demandas, é quase como um síndico. Então, isso acaba demandando a gente muita disciplina, né? Então, eu falo que a disciplina é fundamental para a gente conseguir liderar coisas desse tamanho, com tamanha diversidade. Sim. Né? E a disciplina, para mim, é aquilo que você tem de tirar aquele seu sonho, aquele seu objetivo e tornar aquilo realidade. Então, sei lá, a pessoa quer aprender um idioma. Além do seu desejo, é você todo dia separar um tempinho do seu dia e estudar. Quero emagrecer, eu quero aprender um esporte, quero desenvolver uma habilidade, quero vender mais num determinado mercado, e aí estudar aquele mercado e quais são as formas de eu abordar melhor aquele mercado, dar atenção ao cliente, não só atender bem, mas dar o retorno que ele pediu, um tempo depois de ligar para ele, fazer um acompanhamento. Então, você ter essa disciplina de fazer isso com todos que você precisa. Então, ter a disciplina na minha atividade é fundamental para você saber separar o tempo do seu dia para algumas tarefas, para outras tarefas, ter foco naquilo que você precisa dar atenção, porque a gente é muito estimulado a se distrair com muitas coisas, mas você escolher bem a sua rotina para você dar atenção a ela é fundamental para você conseguir dar conta de liderar tantas coisas variadas que a gente tem que liderar. E você comentou da separação de gestão. A nossa empresa já existe há 78 anos, uma empresa que tem uma tradição muito grande. Uma das nossas fortalezas é essa história, essa tradição, essa reputação, né? E às vezes aquilo que a sua fortaleza também pode ser sua fraqueza, né? Porque por você ser tão tradicionalista, você ter tantos valores fortes, acaba te impedindo de inovar com muitas coisas. E aí a gente começou algumas iniciativas há 5 anos atrás, exatamente, a gente começou algumas iniciativas que são muito diferentes dentro da nossa rotina. Nós fizemos um modelo de carro por assinatura. Há 5 anos atrás falava-se muito de veículos compartilhados. A sociedade vai parar de comprar carro, vai compartilhar. A gente teve muito isso, né? O jovem hoje não quer mais ter carro, não quer posse, quer experiência, né? Não quer comprar um carro, quer dividir a casa, né? Tinha até uma pessoa não quer uma furadeira, ela quer o furo, né? Tinha essas coisas. E a gente, com muita atenção a essa pressão de mercado, a gente começa a experimentar, fazer um modelo de ter carro compartilhado com o mercado. Aí a gente cria carro por assinatura dos carros que a gente revende. A gente já tem uma relação, conhece bem aquilo. Que é a GoDrive, né? Que é o GoDrive, né? Então já tem 5 anos de experiência nisso e assim, tem sido um projeto muito legal que tem transformado a gente internamente. Bacana. Mas é uma coisa muito diferente. Como veículos elétricos, né, que tem sido uma experiência super legal também, vou te contar um pouquinho mais. E máquinas agrícolas, que o Brasil é uma potência agrícola, a gente não pode ficar longe disso. Né? Então, assim, e eu peguei esse pessoal, juntamente com o meu time de TI, com o meu pessoal de marketing,
cria um núcleo que a gente discute, que a gente fala que é só o grupo dos novos negócios, né? Que é New Business, que a gente chama lá dentro. Então, eu tenho um grupo dos negócios tradicionais, eu tenho uma reunião com eles semanal para acompanhar os números e tal. E no mesmo dia, toda segunda-feira à tarde, é com o meu time de novos negócios que a gente discute ali. Entendi. A gente mistura um pouquinho daqui para lá, de lá para cá, mas você tem que dar um pouco de liberdade e gerir com um modelo mental diferente, né? Do que um modelo que você, mais tradicionalista, de coisas que tem dado muito certo, que você tem que conservar. E aí você vai sempre misturando um pouco essas culturas com o passar do tempo. Na teoria tem que ser um Marcelo com uma mente muito mais aberta na parte da tarde e um não pode ser tanto aberto assim na parte da manhã. É o que eles falam muito da ambidestria, né? A gente lê muito isso por aí. Sim. Então é uma ambidestria na prática, né? Você manter aquilo que está dando certo, dando muito certo, cada vez melhor, e você ir criando algo aqui que seja tão bom quanto. Entendi. Sabe? Entendi, bacana. Marcelo, eu sou um entusiasta por desafios, né? Sentir aquele frio na barriga, até aqui no podcast, quando você vai começar a dar aquele friozinho. Qual foi o maior desafio que você já passou na sua carreira? Talvez, vamos especificar aqui como CEO, e como você conseguiu contornar isso. Eu queria que você focasse ali, talvez na prática, ali, algo que destravou um resultado financeiro significativo. Claro, do que você consiga se lembrar e possa abrir pra gente também. Você me falou assim, acho que aquilo que mais marca é o que vem à mente, né? E assim, não dá pra gente não falar da pandemia, né? Quando aquele 18 de março, 16 de março, 18 de março, quando começa a pandemia no Brasil, assim, é anunciada de fato a pandemia, e aquilo para a gente foi realmente um período muito difícil, né? Muitas pessoas trabalhando, a gente tinha que fechar as lojas, né? E como é que a gente ia fazer? Muitos compromissos financeiros para todo lado, muitos carros no pátio, os estoques carregados, e como que lidar com isso, né? Porque além dos números a gente tem as pessoas, né? Então, como cuidar das pessoas e como cuidar do negócio para garantir que esse negócio cuide das pessoas, né? Então, assim, foi realmente um momento bastante intenso, né? De muitas dúvidas, todo mundo tinha muita dúvida do que ia acontecer, até quando ia durar e tal. E aí a gente junta o meu time mais próximo, a gente combina algumas estratégias e passou por reduzir salários de muita gente. Foi um momento muito duro, você chegar para as pessoas e falar, vamos ter que dar uma segurada aqui e tal. E aí, Luiz, é uma experiência assim, que emocionante quando você vê que é o engajamento das pessoas, né? As pessoas falam, não, vamos junto nisso aqui, estamos juntos. Sabendo que você está pedindo um esforço realmente extra. E foi assim, acho que um teste para a gente muito legal de tamanho e engajamento do time, né? Foi uma coisa que me marcou muito, foi assim, não ter reclamação disso, ninguém ficou de cara amarrada e tal, não sei o quê. Ninguém deixou de fazer o que tinha que fazer, todo mundo de corpo e alma no que tinha que fazer. Então foi realmente uma experiência muito forte. E assim, as ações tomadas, né, o momento de mercado trouxe uma transformação muito grande logo em seguida. E aí a gente consegue recuperar os resultados, assume tudo e até supera as nossas expectativas, os resultados e tal. E aí a gente toma uma decisão na empresa de devolver tudo aquilo que a gente tinha feito de contenção, né? Uma coisa, não tinha nenhuma promessa disso, não havia nada combinado, né? É um negócio assim que me emociona, né? Assim, essas decisões que tomamos lá atrás. Nós pedimos aqui um esforço, todo mundo concordou, graças a esse esforço a gente conseguiu sair. Passamos por isso. Passamos por isso. E nós, em reconhecimento, como nós estamos hoje, né? Bem e tal, nós vamos devolver esse esforço que foi feito aqui, que é um dos valores do grupo, né? Essa questão de respeito, né? Então, acho que não foi feito nada fora do combinado. A gente podia simplesmente ter passado por cima daquilo, mas é uma questão moral, né? Então, assim, a gente pediu um esforço porque a gente tinha uma expectativa de períodos muito duros financeiros. E os períodos não foram tão ruins assim. E aí a gente olha para trás e fala, aquele esforço que foi oferecido, sabe, gerou um benefício tão maior que eu acho que a gente tem que reconhecer e devolver isso tudo aqui.
né? E foi feito assim. E aí se aumenta mais ainda, né, o engajamento do time, porque cria essa confiança, né? Essa certeza de estarmos realmente juntos, brigando por um propósito juntos. Então acho que é um momento que na minha história foi muito marcante. Tá? Você pediu uma história difícil aí. Tá? Acho que está à altura, né? É lógico que dentro disso, né, a gente teve que negociar pagamentos com montadoras, coisas que nunca havíamos feito, né? Claro, a folha de pagamento a gente cumpriu pontualmente, mas os fornecedores, a gente foi aos fornecedores e pediu quem pôde postergar um pouco, postergou, para a gente equilibrar e organizar nossas contas, que no momento desse é importante, foco no caixa, né? Você está com as suas finanças em dia. A gente fez uma captação no mercado também, logo no comecinho. A gente não sabia o que poderia acontecer, a gente ficou com medo de uma escalada no custo do dinheiro. Então a gente vai no mercado, faz um reforço no caixa para poder ter um caixa que suportasse passar por momentos um pouco mais difíceis. Caso a gente começasse a gerar muito resultado negativo, a gente teria um bom caixa que iria nos suportar, né? E seguramos todas as despesas possíveis que pudemos segurar, né? Isso fez com que a gente fizesse uma revisão forte nas nossas formas de trabalhar e conseguimos achar um monte de despesas que a gente reviu. E com um caixa muito forte na mão, a gente pôde fazer boas negociações e caminhar mais firme naquilo que a gente precisava. E foi graças a essas estratégias, eu estou te falando de estratégias financeiras que foram importantes para a gente, foco no caixa, foco no nível de estoque, endividamento, né, inadimplência, né, ceder crédito para pessoas um pouco mais duvidosas, né. Fizemos todo esse dever de casa que nos lançou muito mais fortes à frente. Tá? E aí depois se mostrou muito vitorioso toda essa campanha que a gente fez, né? Todo esse planejamento que a gente fez. Tá? Então foco no caixa, foco na gestão e nas pessoas. Imagino que ter passado pela experiência tenha sido muito mais difícil do que contar a história aqui agora, né? Noite de sono, preocupação, mas enfim, boa história. E agora, já entrando na pauta dos carros elétricos, que você até citou um pouco mais, eu queria que você contextualizasse um pouco a gente em relação a essa mudança de matriz energética na mobilidade e trouxesse um pouco qual é a sua visão em outras partes do mundo e como que você enxerga que isso pode impactar a economia capixaba também. O veículo elétrico, muito parecido com o Gol Drive que eu contei agora, que é a questão dos carros por assinatura, vem nessa observação do mercado, né? Quando a gente faz o Gol Drive lá atrás, foi na observação dessa economia compartilhada. Quando a gente decide ir para uma outra marca que tinha uma matriz energética diferente da atual do motor de combustão interna, foi observando muito isso. A gente tem aqui uma semente aqui que está germinando forte, que são esses carros elétricos e tal. E será que vai, será que não vai? A gente tinha essa dúvida, né? Porque hoje é muito fácil você falar disso. Mas lá atrás, há 3 anos atrás, quando a gente começa a decidir isso, começamos a procurar e decidimos fazer investimento, ousamos em fazer investimentos fortes, né? Numa marca muito pouco conhecida aqui no Brasil, a gente escolhe a marca BYD para a gente representar, né? E tinham outras marcas na mesa, né? A gente pôde escolher qual que a gente queria representar e escolhemos a BYD pela consistência de produto, por ser o maior fabricante de veículos elétricos no mundo. Agora, recentemente, até ultrapassou a Tesla. Na época, ele era muito forte na Ásia e agora ele é muito forte no mundo todo. É uma empresa nova. A BYD, esse ano, está fazendo 30 anos. Nós vamos até lá em Shenzhen, no aniversário de 30 anos da BYD. Como marca BYD. E há 30 anos atrás, ela começa fazendo bateria, né? O Mr. Wang, que é o fundador dela, é um químico. A expertise dele era produzir baterias. Chegou a ter 70% do share de bateria de celular e notebook no mundo. Caramba. Com essa tecnologia, ele começa a fazer... Prestando serviço, óbvio. Fornecendo só a bateria. E em um determinado momento, ele começa a ser esses estudos de ter o carro elétrico. E ele começa a fazer as baterias para os carros elétricos. Ele forneceu para diversos fabricantes mundo afora.
Só que isso é um trade-off importante para a indústria, né? Você mudar toda uma matriz, todo um modelo de negócio, né? Todo projeto desenvolvido com motor a combustão interna, modelo de distribuição de revenda, pós-venda, venda de peça e tudo isso, é aquilo que eu estava falando da inovação, né? Nem todo mundo está afim de fazer uma coisa tão inovadora e fazer uma coisa tão diferente. Uhum. E aí começaram a não dar tanto apoio. Fala muito, mas apoia pouco a evolução desse processo de veículos realmente eletrificados. Algumas iniciativas importantes de carros híbridos, que essa pegou muito forte, fizemos diversos testes, a gente acompanhou na Fórmula 1 já há bastante tempo. Uhum. Depois isso veio para diversas marcas mundo afora. Tem sido um sucesso, realmente um modelo vitorioso. Mas só que o carro 100% elétrico, né, isento do combustível fóssil, poucas marcas tiveram a ousadia de investir tanto como a BYD. A BYD percebe um pouco dessa resistência das montadoras e ela vai e resolve. Em 2007, ela faz o primeiro carro dela. Hoje é até um pouco mais tangível. Em 2007 não tinha nada, né? Nada, né? Então você vê, em 2007 nós estamos falando de 17 anos. Há 17 anos, uma marca dessa hoje tem produtos que têm feito frente a marcas que estão no mercado há mais de 100 anos. Você anda num carro desse, sabe? Ele não deixa nada a desejar em estabilidade, nível de ruído, acabamento, né? Eu tenho usado um há mais de um ano e assim, não tenho o que falar do carro. Não, quebrou, não, tem um trique-trique, não tem, né? A gente tem comercializado os carros e a gente está muito satisfeito com a qualidade do produto. Tem sido realmente muito interessante tá lidando com eles. E como é que isso pode nos impactar aqui no dia a dia, né? E eles vêm crescendo devagar, né? Já estamos com mais de 4,5%, 4,7% do mercado deste ano já é de veículo 100% elétrico, né? Era nada. 4,5% você fala no Brasil. Mercado total, no Brasil. Né? E ele começa a entrar. Acho que vai estabilizar alguma coisa de 10% aí, acho eu, né? Isso é... Bom, estou falando de hoje, 2024 até 2027, 2028, por aí afora. Vai ficar mais ou menos desse tamanho até esse produto ir pegando maturidade, né? O consumidor, o cliente, as pessoas, né? Sentir um pouco mais de confiança e se entender um pouco melhor com essa tecnologia. Porque é muito prático, né? As pessoas acham que tem que ter grandes questões, mas uma tomada comum, essa tomadinha de 3 pinos, né? Tem um carregador portátil que é igual um carregador de notebook que você põe e você carrega o carro. Muita gente fica, mas isso é muito demorado. Eu falo, depende o quanto vazio está a bateria. Se você deixar a bateria esvaziar demais, demora mais. Se ela estiver pouco vazia, ela enche rápido. É claro que esses carregadores portáteis, o tempo de carga dele é devagarinho, ele vai botar pouco. É como se você fosse encher uma caixa d'água com uma mangueira bem fininha. Se você colocar nos carregadores grandes, e tem carregadores muito potentes, né, você enche uma bateria de um carro desse em até 30 minutos, com esses carregadores, né, de carga rápida, que são chamados. Sim. Esses de carga lenta, demora 12 horas, se a bateria estiver vazia. A 12 horas é o tempo que você chega em casa para descansar, você chega lá, sei lá, 7 horas da noite, põe o carro na tomada. Se ele estiver zerado, que na teoria não devia, né? Como o tanque de gasolina deixar zerar, você não pode, aí ele vai até 7 horas da manhã do outro dia, ele está carregado de novo. Mas normalmente o que eu faço na minha rotina? Eu uso ali 30% da bateria, chego em casa e coloco ali, com 3 horas está cheio já de novo. E eu largo lá num dia para o outro, igual o celular na tomada. Você deixa lá, no outro dia você tira a tomada e vai trabalhar. Então, à medida que isso vai se tornando mais popular, né, isso vai ser mais... as pessoas vão pegando mais confiança e acredito que isso vai gerar uma pressão nas montadoras para ter mais produto, porque essas grandes montadoras hoje certamente já têm essa tecnologia dominada, isso já todo mundo meio que tem essa confiança já, as montadoras, né? É só uma questão de tempo, né, de colocar no mercado e tal, né? Então, assim, como é que isso afeta a nossa economia? À medida que esses carros vão entrando, você vai mudando um pouco o eixo do dinheiro. Se o pessoal comprava combustível, agora vai gastar um pouco mais em energia. Se eles vinham mais na oficina fazer serviço, eles não vêm mais na oficina, vão trabalhar
o carro vai estar mais disponível. Por outro lado, eu também posso investir menos em oficina. Eu não preciso de pátios tão grandes, de áreas de oficina tão grandes. Então, isso é toda uma cadeia que vai se ajustando devagar. Então, como é que isso impacta? Dessa forma, à medida que as pessoas forem mudando o comportamento, que para mim tudo passa pelo comportamento. Se as pessoas não se sentirem confortáveis, confiáveis com isso, não pega. A gente tem um monte de tecnologia legal, que a gente viu por aí, não pegou. Sei lá, lembra quando começaram a lançar televisões que você fazia movimento com a mão e ela aumentava o volume, abaixava o volume, desligava, ligava? Uma tecnologia legal não pegou. E tem diversas tecnologias aí que não pegaram, não popularizaram, né? E a gente está diante, para mim, de uma disrupção no mercado. Se o consumidor perceber nisso um valor, perceber nisso de fato um produto melhor para ele, acho que a gente pode ter uma mudança no modelo de energia dos veículos. Podemos. Se vai ser elétrico, se vai ser hidrogênio, né? Mas o elétrico hoje está se mostrando uma coisa bastante prática. Tá. Entendi. Você vê algum interesse, até mesmo público, de incentivos tributários, alguma coisa nessa linha? Eu vi que a Alemanha vinha oferecendo algum incentivo, depois eu vi que já não estava sendo mais feito como inicialmente. Você vê alguma margem para isso? Eu pessoalmente enxergo isso que deveria existir, né? Eu acho que temos momentos diferentes, né? Que você falou, a Alemanha, vamos falar desses países, né, mais ricos, vamos dizer assim. Desenvolvidos. Começa pela própria riqueza, né, do governo e a capacidade que cada governo tem de estimular esses investimentos, passando por uma questão de pegada de carbono propriamente dita. A matriz energética da Alemanha não tem nada a ver com a matriz energética do Brasil. Então, o Brasil hoje já está onde que a Alemanha gostaria de estar em 2050, em matéria de impacto ambiental. A nossa matriz energética ela é eólica, hidráulica, solar. Temos alguma coisa de geração de energia a partir de queima de combustível fóssil. Mas quando compara com a Alemanha da vida, com os países da Europa de uma forma geral, a nossa matriz energética é muito limpa. Então, você fala, o Brasil precisa ter esse esforço, fazer um gasto do governo, que é em forma de tributos, que é de todos nós, tão forte quanto outros países precisam? Por essa questão ambiental, eu entendo que não. Mas por uma questão de estar evoluindo e trazer uma produtividade a mais para o país, eu acredito que sim. Ontem, estavam no evento de lançamento de um modelo de carro e por um acaso tinha um senador, né? E eu acabei encostando nele, começamos a conversar e entramos nisso. Era um veículo elétrico. E ele veio me perguntar como é que estava a aceitação dos clientes e tal. Eu falei, senador, assim, as pessoas estão achando o seu caminho. Diferentemente de alguns países da Europa, como você citou, que você tem muitas estações de carregamento pública, que você para em todas as ruas, tem lá um lugar que você para o carro, coloca e carrega. A gente não tem muito disso aqui ainda. A gente está dependendo da iniciativa privada. São shoppings, supermercados, né? Algumas condomínios, né? Mas é muito mais da iniciativa privada, né, de cada um, que arruma uma tomadinha, puxa um fio lá, coloca um carregador de uma carga um pouco mais rápida. Mas tem uma coisa que a gente tem uma capacidade de fazer, que é colocar os nossos painéis solares individualmente. A gente gera um Itaipu, 2 Itaipu, 3 Itaipu, porque a capacidade que cada brasileiro tem de gerar a sua própria energia, quantas Itaipus a gente não estaria discutindo aqui? E a gente só precisaria investir na infraestrutura de distribuição. Mas precisaria, sim, do governo dar um apoio nisso, porque a taxação para painéis solares, para esse tipo de coisa, é muito burocrática e ainda não há incentivo. Acho que nesse aspecto seria importante ter um incentivo, sim, do governo para aumentarmos a nossa capacidade de geração de energia. Seja para carro elétrico, seja para a indústria, energia é sempre energia, é um item de custo muito importante na nossa pauta. Temos essa questão que poderia ser mais bem explorada e apoiada, né, por os órgãos, né, de governo, mas é uma sugestão
E é claro que eles têm suas dificuldades, seus estudos em cima disso já. Entendi. Porque a minha questão seria, é muito mais cultural, mesmo que eu invista mais em infraestrutura, culturalmente falando, as pessoas não vão criar o hábito, ou talvez se eu começar a investir, criar mais estações de abastecimento, naturalmente eu vou ter uma migração maior para esse tipo de energia. Esse que seria o ponto, né? Tem isso. Um grande dificultador que eu falo com as pessoas hoje, né, é a questão de viajar. Eu quero fazer uma viagem. Falo assim, é longa distância? Você tem que ir e voltar no mesmo dia? Se é isso, rapaz, arranja um carro a combustão, vai de avião, sabe? Nós não estamos preparados ainda para a pessoa sair por aí e se aventurar. Tem muitas iniciativas, a gente tem empresas de geração de energia no Brasil sérias, com programas muito legais, muito importantes, colocando carregadores de carga rápida em principais trechos da rodovia do Brasil, mas ainda são poucos pontos. Não é uma coisa que ainda te dá confiança igual a gente tem hoje de distribuição de combustível. Entendi. Né? A gasolina, o diesel, o álcool, o que seja, né? Mas acredito que essas mesmas redes de postos estão se movimentando para colocar os seus pontos de abastecimento de carga rápida. Porque para eles, é lá que a gente está acostumado a parar o nosso carro, para eles vai continuar mantendo o cliente, porque se eles não colocarem, alguém vai colocar. Sim. E esse fluxo financeiro ele vai sair de A para B. E se um proprietário de um poço desse constrói uma fazendinha de geração de energia solar para ele, e ele vende aquela energia, é como se ele estivesse fazendo um poço de petróleo para ele e ele vendendo a gasolina na bomba dele. Então ele vai produzir e vender ali. Então, como é que isso impacta a economia? Você fez a pergunta, né? Então isso começa a abrir uma série de possibilidades, né, que a geração de riqueza pode ser muito maior do que a gente imagina, né? Uma geração e distribuição de riqueza pode ser até muito mais rápida. Entendi. E, Marcelo, quais outras tecnologias hoje o grupo está olhando, além da iniciativa do carro elétrico, por exemplo? O que tem de novo por aí nessa pasta da inovação? Rapaz, a inovação é uma pasta cara. Eu vim para cá, quem me deu carona foi até o nosso diretor de TI, que está na pasta dele a questão de inovação. Estávamos discutindo isso lá. Né? Assim, a gente tem muita coisa nesse sentido. Né? Então, um item como inteligência artificial, sabe? Como que a gente pode usar a inteligência artificial para nos dar mais insights sobre algumas soluções, né? Como que a gente pode usar esses pequenos robôs digitais, né, de automação para sermos mais produtivos? Ou essas ferramentas de BI e o cruzamento dos dados dessas ferramentas de BI é como se fosse um super app, é como se fosse um super BI para nos dar insight, né? Porque a gente precisa olhar o futuro de uma forma diferente do que foi o passado. Se a gente querer ficar projetando para o futuro, assim, o ano passado eu vendi aqui uma quantidade de veículo. E o ano que vem eu vou vender 5% a mais, porque a taxa de crescimento da economia, o que for. Não é assim que a coisa funciona. O crescimento ele tem sido exponencial para quem tem se preparado. E a gente tem colocado bastante recurso para nos aportar estrutura de gestão, de capacidade para a gente fazer bem essa relação entre objetivos de montadora e interesse do nosso cliente. Bacana. E eu acho que, já caminhando para o fim, né, com uma trajetória tão brilhante na carreira executiva, qual o conselho que você deixaria para quem está começando, assim como eu e para todo mundo que está nos acompanhando aí? Qual que é o segredo? Eu acho que é o que a gente quer saber, o segredo do sucesso. Não sei, eu acho que o segredo é muito trabalho, sabe, Luiz? Então, assim, falar, o que você faz de diferente? É trabalho. E, assim, tentar gerenciar bem o tempo, né? Disciplina, né? Eu acho que trabalho e disciplina, rapaz, você começa a ter sorte, né? Então, assim, você não ter preguiça para fazer as coisas, para você se dedicar a fazer bem feito, ser verdadeiro, né? Falar a verdade, né? Um dos nossos fundadores, o seu Elmer Kipp, conversando com ele uma vez, eu fiz essa mesma pergunta, né? Que fundou essa empresa há 78 anos atrás, eu pergunto a ele, qual que é o segredo? Ele falou, meu filho, fala a verdade.
Caminhe em cima da verdade, né? Então, eu acho que é isso, assim, você ser verdadeiro nas relações, fazer a coisa com amor, né? Igual eu estava falando. Nem tudo que você faz é bom, né? Mas às vezes você vai na academia, faz força, não é gostoso estar fazendo aquilo, mas o resultado que aquilo te produz é uma coisa boa. Então, se o que você está fazendo é uma coisa que você está fazendo de boa fé, é uma coisa do bem, é uma coisa que vai gerar prosperidade, faça com dedicação, né? E tenha disciplina, né? E esteja aberto para o novo, esteja sempre observando. Eu gosto muito de fazer atividade física, Luiz. E durante a atividade física é importante para o corpo, mas assim, para a mente é maravilhoso, porque você navega, você revê alguns problemas. Eu tenho muito insight ali, fazendo ou andando de bicicleta, ou correndo, ou, né, fazendo minhas atividades na academia, o que for. É um momento de muita reflexão, né? Então, eu acho que é isso, né? Essa parte de você ter calma. É lógico, né? Você ter um bom contato com Deus, através da religião que cada um tem. Eu acho que isso te mantém dentro dos princípios, dentro dos valores, isso alinha muito, né? Então, eu sempre falo com o time lá, se você está em dúvida do que você vai fazer, é certo ou errado, não vamos para o lado da religião, não. Faz o seguinte, o que você está fazendo, você pode chegar na sua casa e contar para a sua família? Você vai se sentir orgulhoso disso que você está fazendo? Fala, hoje eu fiz uma venda assim, assado, sabe? O cliente saiu super feliz, né? Se você contar isso para sua família, vai ser legal? Se você contar, hoje eu fiz uma venda, peguei aqui, ó, peguei uma oportunidade aqui, peguei um bobo da vez aqui, ganhei um super dinheiro em cima do cara aqui, dei um enrolado no cara e ganhei um dinheirão aqui. Como é que fica a sua imagem você contando esses dois casos, né? Você teria orgulho de contar qual história? Sabe? Então, se aquilo que você está fazendo te der orgulho de você contar a história para aquelas pessoas que você ama de verdade, faça. Sabe? Pode ter certeza que você está no caminho de fazer a coisa certa ali. Acho que o tempo também é um fator importante, principalmente para minha, digamos, vou dizer minha geração, porque tem uma tendência mais imediatista, vendo as coisas acontecer mais rápido. Eu acho que a paciência é um pilar fundamental. Não sei se você vai concordar ou discordar, né? É natural do jovem, né? A gente fala que hoje o jovem é assim, nada. O jovem sempre foi jovem. Sempre foi, né? Eu me lembro também, quando eu era jovem, a minha impaciência, né? Tem meus filhos, eu vejo a impaciência dos meus filhos, né? Querendo já galgar posições tais, ganhar determinado dia. Mas também fomos assim, né? Meu pai foi assim. É da nossa natureza e a gente precisa dessa energia, porque eu acho que essa energia que o jovem vem pressiona um pouco as pessoas que estão mais maduras aqui, empurra um pouco essas pessoas e essas pessoas também seguram. Eu acho que isso traz um equilíbrio importante. Entendi. Hoje, muito estimulado por essa quantidade de rede social, digamos que a gente está mais impaciente, né? Que a gente está mais apressado. Mas é a energia natural da gente. Eu acho que a gente tem que aproveitar essa energia dessa impaciência e saber, sabe, educar os jovens, aproveitar essa energia que eles têm para a gente criar mais coisas, porque eu acho que só o jovem nos provoca tanto a nos mexer, porque ele vem com tanto incômodo que não faz a gente mexer. Então, eu acho que essa energia dá muita criatividade, empurra muita gente para frente aí. Entendi. Marcelo, obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer estar batendo esse papo com você, realmente muito aprendizado. E eu acho que a gente tem feito uma dinâmica com as pessoas que nos acompanham aqui, que é de falar onde a gente consegue te encontrar, seja rede social ou algum lugar específico, onde que a gente te encontra? Rapaz, eu tenho uma rede social, assim, eu sou no Instagram, mas eu sou horroroso de postar minhas coisas no Instagram, mas é Marcelo M. Tint, né? M de Mendonça, né? Eu estou no Instagram lá. Tem meu LinkedIn também, Marcelo Tint, vocês podem me achar no LinkedIn, mas eu não estou muito presente lá, mas eu passo por lá, né? Porque tem pessoas que são muito realmente atuantes e dentro da minha disciplina, da minha gestão do tempo, né, essa parte ocupa um espaço muito pequeno, né, do meu dia a dia, que eu tenho preferido dar atenção para outras coisas. Mas é claro que eu não deixo de olhar, eu tenho minhas coisas, né? Mas é isso. É isso, pessoal. Obrigado pela atenção. Mais uma vez, sigam as páginas do IBF, curtam o vídeo, compartilhem e fiquem ligados porque tem muita coisa ainda boa por aí.
Valeu! Esse podcast tem o apoio dos mantenedores do IBEF, sendo eles: Categoria Diamante, ArcelorMittal, Banestes, Cesan, Cicobi e Vale. Categoria Master, Apex e MedSenior. Categoria Sênior, da Luz Risk Nemer Advogados Associados e FUCAP Business School. Categoria Pleno, Grant Thornton, Machado Mazei e Pinho Advogados e Time Now. Apoiadores: Accounting Contabilidade e Consultoria, Ativação, Rede Vitória, FUCAP Solutions, TV Tribuna, TES Contabilidade e TV Capixaba.